Bom, vamos falar de subespaço vetorial, mas lembrando aqui a parte de espaço vetorial, eles é um conjunto não vazio, onde estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar. Então, está aqui para todo U, nós temos U e V pertencente ao espaço vetorial, tal que existe a soma dos vetores dentro desse espaço vetorial. Se eu estou no R2, essa soma permanece no R2. Se estou no R3, continua no R3. Se eu estou no polinômio, continua nos polinômios. E também a multiplicação por escalar, né? Vale também o alfa aqui para todo alfa real e para todo vetor U pertencente ao espaço vetorial, existe a multiplicação alfa U pertencente a esse espaço. Ou seja, se eu multiplico um vetor no R2, ele continua no R2, no R3, continua no R3. São espaços vetoriais diferentes. Isso vale também para as matrizes. Então, essa aqui nós temos o conceito de espaço vetorial baseado nessas duas operações, mas também ela é baseada nas seguintes operações, né? Nos seguintes axiomas, da associatividade, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Então, você tem essa associatividade da adição, tem a comutatividade, que é U mais V igual a V mais U. Existe o elemento neutro para todo U pertencente a V, tal que U mais V seja U. No caso aqui, a gente chama de vetor nulo. Existe o elemento inverso aditivo, o vetor oposto. Para todo U pertencente a V, existe um menos U, o vetor oposto, tal que a soma desses vetores seja igual ao vetor nulo. E na multiplicação por escalar, nós temos alfa, beta, U, é igual a alfa, beta, U. No caso aqui, uma propriedade ligada à associatividade dos escalares. A distributividade acontece no M2 e M3. Você tem alfa mais beta U. No caso aqui, é a distributividade do vetor U em relação aos escalares. Vai ser alfa U mais beta U. Tem a distributividade do escalar para os vetores. Então, vai ser alfa U mais alfa V. Você tem dois vetores aqui. No primeiro, na de cima, você tinha dois escalares. E aqui nós temos o elemento neutro da multiplicação por escalar, que é o 1. E, tendo dito isso, a gente pode partir para lembrar que existem outros espaços vetoriais, do polinômio, das matrizes. E agora interessa-nos analisar o subespaço vetorial. Então, você tem um espaço vetorial e S é um subconjunto não vazio desse espaço vetorial. Esse subconjunto S é um subespaço vetorial de V se um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação por escalar definidas em V permanecerem. Então, se continuar essas duas propriedades aqui embaixo, né, essas duas aqui, que é a adição vetorial e a multiplicação por escalar, então, vocês têm um subespaço, é claro, né, que deve-se considerar o seguinte: o subespaço vetorial de V, deveríamos testar os 8 axiomas que falamos agora. Mas como S é uma parte de V, não há necessidade, a gente só verifica basicamente essas duas propriedades para a gente identificar se é um subespaço. Na verdade, os testes nos obrigam, inclusive, a fazer outros cálculos, outras análises. Eu tenho aqui um exemplo, a gente trabalhar com vocês, que é, vou dar um espaço vetorial e vou pedir para verificar, né? Verificar se é um subespaço. É subespaço vetorial. Vou colocar aqui a seguinte
definição, né? W é x, y, z, pertencente ao espaço vetorial R3, tá ok? X é igual a 2. Então, verifique se é um subespaço vetorial. Primeiro teste, a gente teria que fazer da existência do elemento neutro. Então, a gente pode verificar logo, para fazer a verificação, vou lembrar aqui a vocês. A gente tem que verificar se o elemento neutro, né, pertence a esse vetor, ou melhor, a esse espaço vetorial que eu chamei de W, ou melhor, a esse subespaço vetorial. E também verificar, né, o V e W, se existe, né, se existe a soma, né, se existe a soma U e V. E se essa soma U mais V continuam, né, no espaço vetorial. Se elas vão pertencer, se existe essa soma e ela pertence ao subespaço. Lembrando que eu estou usando o W aqui para indicar o subespaço. E o outro teste para a gente fazer seria do escalar, né? Você tem o escalar alfa pertencente aos reais e U e V. U e W, né, pertencente. U pertencente a W. Então, a gente tem que verificar se existe, né? Se existe um alfa vezes U pertencente a W. Então, essas aqui seriam, vamos dizer assim, os testes a serem feitos para verificar se é um subespaço vetorial. Então, no caso aqui, nós temos um probleminha que eu estou definindo x igual a 2. Então, se a gente analisar, será que existe um, que é o elemento neutro? O elemento neutro, a gente teria que ter aqui, como um dos elementos desse subespaço, né, o 0, 0, 0. Então, a gente vendo aqui, você só tem uma definição, que x é igual a 2. Então, nesse caso, o elemento neutro, tem que existir um vetor aqui, 0, 0, 0. Mas, nesse caso aqui, a gente não verifica isso, porque existe um vetor aqui, 2, 0, 0. Por essa definição desse espaço vetorial, né, no R3, então não existe o vetor, já que aqui está indicado como 2 apenas, sem alteração. Então, aqui não é um subespaço vetorial. Um subespaço vetorial. Esse chamei aqui de SV. Subespaço vetorial, aqui eu chamei de SE. Então, a gente pode também fazer outro aqui, modificando só essa definição. Vou apagar aqui essa parte e vamos fazer um aqui relativo a outra questão. Vamos chamar aqui um vetor definido por outro espaço vetorial, que seria x ao quadrado, falta a canetinha, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z igual a 0. Então, essa aqui nós podemos verificar todas essas etapas aqui que nós estamos comentando, né? Verificar a questão do elemento neutro. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem com forma melhor. Então, vamos verificar as etapas, né? Vamos fazer as etapas, né? Do elemento neutro. Será que existe um zero pertencente a W? Então, é só colocar aqui a ideia do x, y e z igual a 0. Então, você vai ter 0, 0, 0 para x, y, z, e vai ter um vetor nulo. Isso acontece naquele problema. Ó, vamos ver? Vamos substituir ali
né? E vamos encontrar. No caso aqui é uma função x, função não, uma definição, x ao quadrado mais y mais z. Então, x ao quadrado, se o x for zero, mais y mais z, então realmente existe. Então, nesse caso, está atendido o elemento neutro. A segunda é a adição, né? Então, eu vou chamar o de ABC e V de DEF. E agora a gente pode fazer um processo de adição de U mais V e ver se atende, se continua nesse espaço vetorial que nós estamos trabalhando. Então, para fazer a adição, vamos somar A mais D, B mais E e C mais F. E aí, nós vamos ter que verificar se ocorre isso lá na nossa propriedade lá, que é x ao quadrado, y mais z igual a zero. Será que isso ocorre direitinho? Vamos ver. A mais D, que vai ser o novo x dessa soma, mais B mais E, mais C mais F, igual a zero. Então, nós temos, passando aqui para o outro lado, que fazer aqui o quadrado, né? A mais D vezes A mais D. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Mais B mais E, mais C mais F. Então, a gente pode desenvolver também aqui o quadrado, né? A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, A vezes D, mais quadrado do segundo. Tirando aqui dos parênteses, né? Mais B, mais E, mais C, mais F. Então, eu tenho que essa primeira aqui deveria ser nula, né? Já que é igual a zero. Essa primeira parte aqui, que eu vou agregar aqui os valores. Vou agregar aqui, na verdade, os valores que estão sozinhos, né? O A ao quadrado mais o B ao quadrado mais B mais C. Vou juntar aqui esse D ao quadrado com E e F. E vou juntar aqui, eu vou deixar o 2AD no final. A ideia é o seguinte, nós temos que aqui é 0, 0, e aqui nesse último, ó, a gente 2 vezes A vezes D. Então, nós teríamos um vetor aqui não nulo. E isso faz com que nós temos um não espaço vetorial. No caso, porque essa propriedade aqui está igualada a zero. Essa sentença aqui está igualada a zero. Então, a gente tentando aqui procurar a questão do espaço vetorial, a gente não encontra, por exemplo, na soma, a gente não consegue, vamos dizer assim, tornar essa soma aqui nula, atendendo a essa igualdade que está aqui, porque esse 2AD a gente não consegue anular. Então, esse aqui também seria
um não espaço vetorial.